Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos desenvolver a tela do nosso jogo Descubra o Número. Após você ter criado o projeto, utilizando a linguagem de programação Java, API 25, nós vamos desenvolver algumas etapas para transformar o layout dos nossos componentes. Nós vamos chegar bem próximo deste resultado, onde eu tenho botões com os formatos diferentes do tradicional que é utilizado até aqui. Eu tenho aqui Edit Text, também num formato totalmente diferente do que nós utilizamos até aqui. E nós inserimos também uma imagem de fundo ao nosso aplicativo. Para isso, nós vamos precisar desenvolver alguns arquivos XML responsáveis por essa transformação dos nossos componentes. Primeiramente, nós vamos desenvolver um novo arquivo XML na nossa pasta Dribble. Esse arquivo ele vai abrigar um shape, um formato, para que eu consiga aplicar este formato em um botão, em um Edit Text. Com o botão direito em Dribble, clique em New, Dribble Resource File. No assistente, informe um nome para o seu arquivo XML. Nós vamos trabalhar com esse arquivo para criar um formato para o nosso botão. Então eu vou chamá-lo de botão verde com as bordas ovais. No elemento root, nós vamos alterar para shape. Dê um OK. Verifiquem que nosso arquivo foi criado na pasta Dribble. E agora nós vamos estar editando o texto desse arquivo. Vamos até Code e vamos começar a desenvolver a nossa forma. Vamos definir o tipo desse shape como retangular. Para isso, vamos colocar Android, shape, e ele vai receber o valor rectangle. Vamos agora definir um gradiente de cor para o nosso shape. Este gradiente ele vai ter uma cor inicial e ele vai ter uma cor final. E nós podemos também definir o ângulo que esse gradiente vai ter. Vamos colocar agora a nossa cor inicial com esse verde customizado. E a cor final nós vamos definir como preto. Para que a gente consiga visualizar ao mesmo tempo do nosso desenvolvimento, podemos escolher aqui a opção Split.
Vamos colocar o ângulo em 0, pois eu quero que inicie do verde e termine no preto. Isso horizontalmente. Vamos inserir aqui também as nossas bordas arredondadas através do corners. Eu posso definir cada uma das nossas extremidades com um valor diferente ou com o mesmo valor, ou eu posso definir um valor padrão que será aplicado em todas. Vamos colocar aqui o valor de 50 dp. Verifiquem que nós já criamos aqui um arredondamento das nossas laterais. Como já criamos o nosso shape, né, o nosso modelo que será atribuído aos botões, nós podemos fechar este arquivo e vamos trabalhar agora na nossa Active Main, que é a nossa tela principal. Poderia trabalhar tanto no design aqui visual, como também através do seu código. Nós vamos optar hoje pelo desenvolvimento através do nosso código. Assim vai ficar mais fácil o nosso entendimento, os nossos testes. Primeira coisa, vamos utilizar esse mesmo Text View. Nós vamos alterar aqui o height dele, colocando ele em toda a extensão da nossa tela. Vamos criar também um ID txt dica. Esse nosso text view ele vai ficar bem abaixo do nosso aplicativo. E vai ser nele que nós vamos obter, né? Nós vamos nos referenciar das dicas passadas para que o nosso usuário descubra o valor oculto, né? O valor que somente o aplicativo tem o conhecimento. Vamos remover as demais amarrações e assim nós jogamos o nosso texto lá embaixo, né, no nosso aplicativo. Vamos inserir uma margem, vamos definir aqui como 10 dp, para que ele não fique tão grudado à nossa tela na parte inferior. E o texto inicial, nós vamos inserir valor de 1 até 10. É uma dica para o nosso usuário, que ele vai tentar descobrir um valor entre 1 e 10. Vamos criar também um alinhamento. E vamos definir esse alinhamento do texto como center. Vamos alterar também o tamanho da nossa fonte. Ela vai ter o tamanho de 18 dp. Vamos agora inserir um botão.
O botão ele vai tomar em sua faixa horizontal toda a tela e vertical ele vai ter o tamanho do seu conteúdo. Esse botão ele vai ter um ID, vai ser o botão responsável por iniciar um novo jogo, uma nova partida. Então eu vou colocar o nome de BTN novo. E nós precisamos definir uma orientação em nossa tela. Então eu vou informar ele aqui, ele vai estar associado onde a sua base ela vai estar associada ao nosso TXT dica. Vamos alterar aqui pegando como referência o topo do nosso componente TXT dica. Vamos inserir aqui agora um texto. Este botão, como ele vai reiniciar o nosso jogo, né? Vamos chamar ele de novo no seu texto. E agora nós vamos associar o nosso shape desenvolvido, né? O nosso complemento para o botão, a este componente. Então nós vamos atuar em seu background, informando o seu Dribble botão verde oval. Pessoal, verifiquem que nós já colocamos aqui um novo formato para o nosso botão. Vamos acompanhar aqui um antes e depois. Vou remover esta codificação. Vou executar aqui o nosso aplicativo. Então, nós temos aqui o nosso Text View, nós temos um botão no seu formato padrão do Android, quadradinho, cinza no fundo. E agora eu vou voltar aqui o nosso background, trazendo o nosso shape, o nosso complemento para esse botão. Vamos verificar a diferença. Olha só, mudou bastante, né? Pessoal, podemos alterar também a cor do nosso texto. Text color. Podemos trabalhar com as cores padrões do Android, vamos colocar um branco. Perfeito. Pessoal, verifiquem que o nosso botão ficou com a seguinte aparência. Começando do verde, terminando no preto, nosso gradiente de cor. E aqui, os nossos cantos, as nossas bordas aqui laterais, ficaram arredondadas, pegando o formato que foi estabelecido lá no nosso shape.